Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você a pegar a sua Bíblia aí, abrir a palavra do Senhor no primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós já estamos hoje no quarto estudo sobre a vida do profeta Elias, e hoje nós daremos sequência. Vamos ler então o primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura do verso 1, meus irmãos, até o versículo 19, é a parte que vai nos caber, não é, para nossa reflexão hoje, nesta manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 1 ao verso 19, diz assim: Muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias, no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos erva para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não percamos todos os animais. Repartiram entre si a terra para a percorrerem. Acabe foi à parte por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Então Obadias, já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: Sou eu. Vai e dize a teu senhor: Eis que aí está Elias. Porém ele disse: Em que pequei, para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E dizendo ele: Aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: Vai, dize ao teu Senhor: Eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde. E vindo eu a dar novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: Vai, dize a teu senhor: Eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós pedimos nesse instante, diante da Tua palavra lida, diante desse texto sagrado para todos nós, a Tua orientação, a Tua iluminação, à nossa mente e ao nosso coração. Nos ajuda, ó Deus, a tirarmos desse texto
as lições que precisamos para a nossa vida. Ilumina a mente e o coração do teu povo que me assiste nesse instante. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos. Uma rápida recapitulação do contexto no qual nós estamos inseridos e especificamente no qual esse texto que nós acabamos de ler também está inserido. Lembremos que Elias ele foi instado, orientado, designado por Deus para buscar a presença de Acabe e dizer-lhe, não é, a palavra do Senhor, que era muito objetiva, muito clara, muito direta, que por conta dos pecados, obviamente, essa é a lógica muito clara diante de tudo que estava acontecendo, Deus haveria de parar com a chuva durante 3 anos. E foi exatamente isso que aconteceu. 3 anos de seca, consequentemente 3 anos de fome. O texto que nós acabamos de ler diz isso. Não é que em Samaria a fome estava imperando. Em Samaria a fome era algo real. A situação, na realidade, conforme o texto que nós acabamos de ler, a situação era desesperadora. É lógico, meus irmãos, que quando existe fome, o desespero bate à nossa porta. A necessidade de alimentar-se é algo essencial, fundamental à vida humana. E a palavra de Deus foi essa para o rei Acabe. Depois de dizer e de profetizar diante do rei, Elias então é conduzido por Deus num trajeto em que ele vai, ao mesmo tempo, ficar longe dos olhos do rei, do poder do rei, da capacidade do rei de tirar-lhe a vida, como também ele vai experimentar de uma forma muito especial, de uma forma muito objetiva, de uma forma muito particular, a providência e o cuidado de Deus na sua vida. Lá no ribeiro, no córrego, sendo alimentado pelos corvos durante a manhã, durante a tarde, tendo a água ainda ali existente, depois indo para Serepta, ali sendo também acolhido por uma viúva que, com pouquíssimo mantimento, algo que seria suficiente para uma última refeição, também a providência de Deus age na casa daquela viúva e, consequentemente, na vida do profeta, e o texto diz que o alimento não acabou, que o alimento não cessou. Depois de 3 anos, essa é a informação que o texto diz, veja aí no verso 1, e óbvio que eu sempre peço que você permaneça com a sua Bíblia aberta. A palavra do Senhor, mais uma vez, vai ao profeta Elias e diz: apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Então veja, mais uma vez a palavra de Deus chega no ouvido do profeta e a ordem agora é: volta, se apresenta mais uma vez diante do rei Acabe e diz a ele que a chuva vai retornar, que a chuva vai voltar. Me permita então aqui uma primeira observação. Pensemos um pouco nesse retorno do profeta Elias. E para que a gente entenda o retorno do profeta Elias, meus irmãos, entendamos um pouquinho melhor essa trajetória até esse momento. Nós precisamos ter muito claro na nossa mente que Acabe era um rei mau. Acabe era um rei que não tinha o temor de Deus em seu coração. Acabe havia se casado com uma mulher pagã, que não só era pagã de nome, mas praticante. No texto que nós lemos lá no final, no último verso, os irmãos viram aí que Elias, quando fala, com o rei, ordenando-lhe que levasse os profetas de Baal, ao Monte Carmelo, a gente vê a quantidade de profetas pagãos que já estavam em território israelita, que já estavam operando ali
dentro dos arraiais de Deus, do povo de Deus, da família da aliança. Jezabel e Acabe eram idólatras, pagãos na sua prática, e muito mais do que isso, extremamente violentos. Lemos também no relato do texto que Jezabel estava matando os profetas do Senhor. Se Jezabel estava fazendo isso, com certeza fazia sob a autoridade do rei, que era, de fato, numa monarquia, a autoridade maior e a autoridade final. Então pensemos nessa perspectiva. Veja, se não bastasse a primeira palavra de Deus a Elias, indo lá diante do rei Acabe, com a profecia dura, não é? Naquele momento, Elias foi lá dizer que a chuva cessaria, que não teria mais chuva sobre a terra. Tentando fazer um link, meus irmãos, com a nossa realidade. Imagine que alguém chegasse para nós agora e dissesse: olha, vai vir mais uma outra pandemia 2 vezes pior do que essa. Essa não é uma mensagem boa. Nenhum governante, nenhum líder gostaria de ouvir uma palavra dessa. Elias não foi ali dar boas novas, Elias não foi saudar o rei, Elias foi dizer claramente ao rei: vai haver seca sobre a terra, consequentemente vai haver fome e vai haver sofrimento. Naquele momento ele já estava com a sua vida nas mãos do rei, não é? Podendo morrer. Deus então, na sua providência, tira Elias de cena. Como eu já falei, ele vai sendo trabalhado por Deus, mas a ira, o ódio que estava no coração de Acabe, consequentemente, não tenho dúvida, de sua esposa Jezabel, era real. Veja que quando Elias se encontra com Obadias, né, ele informa que o rei mandou procurar Elias em todos os reinos, em todas as nações. Por que ele queria encontrar Elias? Né? Qual o desejo do seu coração? Dar um abraço e dizer: oh Elias, muito obrigado pela palavra que você deixou? Não. Talvez a gente entenda perfeitamente o que estava no coração do rei Acabe, é que quando ele encontra-se com Elias, né, qual é a expressão que ele usa? Né? Verso 17 e verso 18. Aliás, verso 17 mesmo. Vendo, no caso o rei, vendo Elias, disse-lhe: és tu o perturbador de Israel? Mostra nos irmãos aqui que o rei depositava na pessoa de Elias todas as desgraças e as tragédias que Israel naquele momento estava vivenciando. Então, o que nós podemos tirar aqui para nossa observação e para entender esse retorno de Elias e o que significava esse retorno de Elias, olhando para toda a história dos últimos 3 anos, nós podemos afirmar com toda convicção e com toda certeza que Elias estava correndo risco de perder a sua vida. Mas o que é que a palavra de Deus nos diz? No verso 1, Deus diz: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. No verso 2, a palavra de Deus diz: partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. Então, quando instado por Deus, quando ordenado por Deus, Elias não pensou 2 vezes, Elias não titubeou, Elias não ficou colocando desculpas diante do Senhor. O texto diz de forma muito clara: o que ele fez foi partir e seguir a ordem de Deus. Então, quando nós pensamos no retorno de Elias, meus irmãos, nós estamos pensando aqui no retorno de alguém que se mostra extremamente obediente a Deus, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar do perigo iminente que estava diante dele. Apesar de não ser aquela tarefa, aquela missão das mais agradáveis de ser realizada, mais uma vez na presença de Acabe, mais uma vez levando uma palavra para o rei, mais uma vez correndo o risco de morrer, mais uma vez afrontando aquele Deus, aquele rei que se via e se pensava como Deus. Elias não titubeia, Elias obedece à palavra de Deus
e Elias então tem esse reencontro com o rei Acabe. Então, sobre o retorno de Elias, esses pontos saltam aos nossos olhos: a sua obediência a Deus, a sua coragem, sabendo que mesmo o rei tendo todo o poder de tirar a sua vida, maior é o seu Deus. Interessante que a gente vai ver que quando Elias se encontra, não é, com o rei, quando ele já no caminho se encontra com Obadias, na realidade essa expressão ele usa com Obadias, se eu não estiver enganado, ele vai usar a expressão o Senhor dos Exércitos. É a primeira vez em todos esses relatos que nós estamos acompanhando de Elias que ele vai usar essa expressão, o Senhor dos Exércitos. Isso traz nos irmãos uma lição muito preciosa. O exército de Israel estava sob o poder de Acabe. Acabe era um rei, Acabe tinha uma nação sobre as suas mãos. Mas existe e existia e existe, obviamente, alguém que está acima de Acabe. Alguém que é mais poderoso do que Acabe. A expressão Senhor dos Exércitos é uma expressão que mostra toda a soberania e todo o poder de Deus. Qual é hoje o exército mais poderoso da terra? Ou quais os exércitos mais poderosos da terra? Acima de todos eles está o Senhor dos Exércitos. Então, quando Elias retorna, ele o faz na certeza e na convicção de que ele não estava fazendo isso, ou cumprindo essa missão, porque obedecia a um Deus qualquer, porque obedecia a uma pessoa qualquer, mas ele retorna sob a convicção, a certeza e a fé que ele estava retornando para falar com Acabe embaixo da autoridade do Deus que pode todas as coisas, do Senhor dos Exércitos, daquele que está acima de Acabe. E não existe prova maior do que isso, senão a própria seca que assolava o povo de Israel naquele momento. Quem de nós pode mandar nos céus e dizer aos céus, pare de chover? Ou quem de nós pode mandar nos céus e dizer, comece a chover? Nós não temos esse poder. O maior e o mais poderoso exército dessa terra não tem esse poder. O presidente, o governante da nação mais poderosa deste mundo não tem este poder. Mas Elias, ele retorna, ele vai ao encontro mais uma vez de Acabe, embaixo do poder do Deus que pode todas as coisas. Que essa lição seja apreendida e aprendida por todos nós nessa manhã. Nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Obviamente que isso não significa dizer que nós devemos tentar a Deus ou agir de uma forma inconsequente em várias situações da nossa vida. Mas nós não podemos desprezar, em hipótese alguma, que nós servimos ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso. Veja, Elias está fazendo o caminho de volta. E esse caminho de volta passa pela obediência. Esse caminho de volta passa pela sua fé em Deus, pelo reconhecimento que ele está obedecendo ao Deus que é o Deus Todo-Poderoso. Essas são as lições primeiras que nós aprendemos desse retorno, que eu gostaria de destacar para os irmãos. Mas um outro ponto aqui me chama a atenção. E eu queria que nós refletíssemos um pouco também sobre outro personagem que aqui ganha, eu diria, entre aspas, um certo destaque. O texto diz que Acabe, diante da fome, diante da falta de alimento, ele chama Obadias, não confunda esse Obadias com o profeta Obadias, escritor do livro. Esse Obadias aqui era um administrador. Eu vejo ele, eu não vou dizer que é igual, mas eu vejo ele com algumas funções talvez que José ocupou no Egito, lá atrás, não é? O mordomo
é aquele que toma conta da despensa, é aquele que administra as coisas do rei. Não é? Um rei, ele geralmente se cerca de pessoas para fazer e para executar algumas funções e algumas tarefas para que ele não fique sobrecarregado. E ele então chama Obadias, seu mordomo, seu administrador, e eles então seguem caminhos distintos, separados, sob a ordem do rei, que era: vamos, não é? Vamos percorrer a terra para ver se a gente acha alguma erva, para ver se a gente acha alguma comida para os animais, para que os animais não pereçam. Veja, a fome, irmãos, era terrível, né? Os irmãos que conhecem o Nordeste, aqueles que são aqui do Nordeste, em momentos de seca profunda, muitos anos, né, e meses sem chover, quantas vezes nós já passamos, né, e encontramos a cena nas estradas, nos campos, daqueles animais, boi, vaca, né, mortos de falta de água, falta de alimento, o pasto inexistente, a paisagem extremamente árida de água, né, seca, cinza. Quantas e quantas vezes nós já nos deparamos com essa imagem? Eu carrego comigo aqui essa ideia. É mais ou menos isso que estava acontecendo naquele momento. Até os animais começam a sofrer. Aí o rei dá a ordem: vamos então buscar a erva para ver se os animais não sofrem ao extremo e não morrem. E ele convoca então o seu mordomo, seu administrador, para fazer essa função juntamente com o rei. E aí, meus irmãos, o texto começa a nos dar algumas informações sobre Obadias. Quem era Obadias? Esse personagem é interessante de ser analisado, sob um aspecto bem pertinente, especialmente para os nossos dias. É importante que a gente olhe para Obadias agora, e mais uma vez eu vou fazer uma ponte, eu vou fazer um link com os nossos dias. Lembremos, Obadias é um homem que está servindo a um rei idólatra. Obadias é um homem que se tornou administrador de um reino com cada vez mais pagão e menos devoto ou dedicado a Deus. Obadias está servindo e trabalhando para um rei mau e violento, para uma rainha má e violenta que estava matando inclusive os profetas de Deus. É como se estivesse ele trabalhando para um governo que estava matando os pastores, não é? Matando os sacerdotes, matando os religiosos, matando todos aqueles que se colocassem contrários à tirania maléfica daquele rei e daquela rainha, da tirania exposta através das suas ideias. Me parece que aqui é o caso onde a liberdade religiosa está sendo duramente atacada. Por incrível que pareça, é como se em Israel, nação dos profetas, nação criada por Deus, não se tivesse mais a liberdade de ser profeta, não se tivesse mais a liberdade de falar a palavra de Deus. É sempre importante a gente fazer os links, meus irmãos. Eu não sei quantos acompanham o noticiário, quantos estão atentos às notícias deste mundo. Me permita aqui um rápido parêntese para tentar mostrar com dados atuais ou com circunstâncias atuais o que eu penso que estava acontecendo naquele momento. Nós temos uma nação, potência mundial, os Estados Unidos da América, que foi forjada, foi criada, né? Os primeiros colonos que ali chegaram, e obviamente que eu não estou falando dos indígenas que já existiam, não é essa a discussão, mas falar daqueles que vieram colonizar mesmo. E a história dos Estados Unidos é uma história que mostra claramente, não é, a influência cristã, a influência da palavra de Deus, os puritanos que ali chegaram,
as consolidações legais que foram realizadas tanto no nível de nação como em níveis especiais em cada estado, não é? As leis constituídas sempre sob a autoridade de Deus, sempre visando também a glória de Deus, numa perspectiva, e aí me permita aqui, esse é o meu entendimento, numa perspectiva cristã muito próxima do que nós entendemos como calvinismo, ou a ideia calvinista da política. E essa nação floresceu, e essa nação cresceu, enquanto esteve embaixo dessa perspectiva do poder de Deus, da palavra de Deus. Mas hoje nós encontramos naquela nação, não é diferente no Brasil, não é diferente em nações da Europa, um movimento crescente contrário à palavra de Deus. Li recentemente que um grupo lá de ateu estava questionando judicialmente um capelão do exército porque ele havia distribuído um livro se eu não estiver enganado, de John Piper, para o pessoal das Forças Armadas, né? Sempre sobre aquela ideia do Estado laico. Tenha muito cuidado com essa ideia do Estado laico, porque alguns, sob o pretexto do Estado laico, pregam um Estado sem religião, ou sem nenhuma expressão religiosa, né? Óbvio que aqui em Israel a diferença é que, não sei nem se eu posso chamar de diferença, é que eles estavam substituindo o judaísmo, a verdadeira religião a Deus, não é? O verdadeiro culto a Deus, pelas cerimônias pagãs. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo também nos nossos dias, não é? Então eu não duvido que aqui crianças estivessem sendo assassinadas e sendo sacrificadas aos ídolos, porque isso sempre foi prática dessa religiosidade pagã, o sacrifício humano. Interessante, só um parêntese dentro do parêntese, né? Como é interessante como os discursos se alinham. Muitas vezes nós ouvimos na boca das pessoas hoje, aquelas mesmas pessoas que falam fortemente contra o cristianismo são as mesmas que defendem o assassinato de fetos. Ou seja, parece que o Deus pagão ressurge na mente e no coração de algumas pessoas, sem que elas até percebam. Mas voltemos ao texto. Então nós estamos aqui diante de um rei mau, de um governo mau, de uma rainha má, mas Obadias era mordomo, era funcionário público. Eu diria primeiro escalão nesse governo. Quem é esse cidadão? Esse cidadão é um homem que temia a Deus. E o grande ponto aqui da importância de entendermos quem era Obadias e o significado dele para a nossa vida hoje, é chegarmos à conclusão de que é possível mantermos a nossa integridade, a nossa integridade espiritual, a nossa integridade intelectual. É possível fazermos a diferença dentro da ética de Deus ao nosso coração, mesmo servindo a uma pátria, a uma nação, a um governo, a uma empresa, a uma instituição. Coloque no âmbito que você quiser colocar, que seja contrária a Deus. Lá na Alemanha nazista, nós tivemos os Obadias lá também. Homens que salvaram pessoas e que salvaram vidas. Homens que perderam a sua vida. Cristãos dedicados, cristãos sinceros, cristãos que não se venderam ao nazismo, não é? Aos horrores que o nazismo representava. E enfrentaram tudo isso, às vezes pagando com a sua própria vida, com a sua própria existência, mostrando, meus irmãos, que é possível nos mantermos fiéis, mesmo diante de um governo adverso, mesmo diante de um governo cruel, mesmo diante de um governo tirano. Veja que Obadias, ele encontra-se com Elias, ele reconhece Elias. E aí nós já passamos aqui para um outro momento, chegamos já
e avaliamos quem é Obadias, chegamos agora ao encontro de Elias com Obadias, e nós percebemos aqui então que quando Obadias encontra-se com Elias, veja aí o verso 7, estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: És tu, meu senhor Elias? Vemos então aqui que Obadias reconhece em Elias um homem de Deus e um profeta. Elias inclusive se prostra diante daquele profeta. És tu, Elias, meu senhor? A gente vai ler os próximos versos e a expressão de Obadias sempre quando se refere a Elias, ela é nessa perspectiva, meu senhor, meu senhor. Aqui não é a ideia de subserviência, aqui é a ideia de respeito àquilo que Elias representava naquele momento. Quem era Elias? Elias era a boca de Deus, era o profeta, era o homem de Deus, era aquele que representava e falava as verdades de Deus para o povo. E nós encontramos aqui em Obadias esse homem temente a Deus. Temente a Deus antes de encontrar-se com Elias, já quando salvou alguns profetas, o texto diz que pelo menos 100 profetas foram salvos, grupos de 50 e 50, ele os escondeu em uma cova, ele os alimentava com pão e água, enquanto Jezabel estava matando, destruindo, tinha alguém infiltrado na administração. Tinha alguém que estava no primeiro escalão e que usava do seu cargo e da sua função para abençoar pessoas. E usava do seu cargo e da sua função para fazer aquilo que é correto, para fazer aquilo que era certo, salvar as vidas. De alguma forma, Obadias está lutando contra o sistema. De alguma forma, Obadias está tentando preservar a verdadeira religião. De alguma forma, e da forma que ele entendeu melhor, Obadias está lutando contra o paganismo. Aqui, infiltrado. Às vezes a palavra infiltrado pode trazer uma conotação ruim, mas não pense nessa perspectiva. Infiltrado no sentido de que ele estava lá no governo. Ele fazia parte daquilo. Me permita que essa palavra, você que está me ouvindo, especialmente aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, que estão se preparando para o futuro. Existem muitas áreas na nação brasileira que precisam, meus irmãos, serem ocupados por Obadias. A academia, as instituições públicas, judiciário, executivo, legislativo, as mais variadas instâncias. É importante que essas instâncias sejam também ocupadas por Obadias. É importante que você pense em servir a Deus, aonde Deus colocou você. É importante que você se prepare para atingir essa função, para ocupar esse cargo, e quando lá chegar, não esquecer a quem você serve. Eu tenho a grata experiência como pastor de ver que muitas pessoas atingiram espaços e ocuparam espaços na sociedade e se mantêm firmes a Deus. Mas eu tenho a ingrata sensação e tristeza no meu coração também de perceber que muitas pessoas oraram tanto, oraram para passar no Enem, para fazer um curso tal, oraram para passar no concurso, para fazer o curso tal, oraram para ser isso, para ser aquilo, e quando concedido por Deus aquela bênção, essas pessoas se voltaram contra Deus, esqueceram a Deus, foram e tiveram as suas mentes e os seus corações aprisionados por pensamentos pagãos, por ideologias pagãs, contrárias à palavra de Deus. Quem é Obadias? Obadias é um homem temente a Deus. O encontro dele com Elias revela todo o seu temor. Elias diz, olha, vai lá e diz ao rei, Elias está aqui, apresenta-me diante do rei Acabe. Obadias, então, nesse momento ele fica preocupado, ele servia ao rei Acabe, ele sabia do que o rei Acabe era capaz de fazer,
Ele sabia que se ele chegasse lá e dissesse, olha, Elias está aqui, o rei Acabe já tinha mandado procurar em todo o reino, em todos os países vizinhos, para tentar achar Elias. O rei Acabe tinha em Elias a figura do grande responsável por tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. E ele então, Obadias, chega na presença do rei Acabe e diz, olha, Elias está aqui. E ele diz isso, e aí Deus vai, tira Elias dali, o rei chega, Elias não está, eu vou morrer. E aí ele então, de uma forma muito sincera, e aqui é um outro ponto muito interessante de Obadias, da gente observar, ele confessa e apresenta de forma sincera os seus temores, as suas preocupações. Ele não era um super-homem, ele tinha essa preocupação. Mas aí Elias tranquiliza o seu coração e justamente diz, tão certo, né? Como vive o Senhor, em cuja presença estou, o Senhor dos exércitos, hoje mesmo eu verei Elias. Então, sobre Obadias, nós vemos aqui um homem que foi íntegro e fiel, servindo a um rei mau e idólatra, mas que essa fidelidade, essa sinceridade não o isentou em alguns momentos de demonstrar sua fraqueza, as suas preocupações, isso é normal. Mas ele se recompõe quando mais uma vez se depara com a palavra de Deus e escuta o profeta Elias dizendo para ele que ele não deveria ter medo. E aí nós temos aqui Obadias seguindo o mesmo princípio de Elias. Ele estava voltando para falar com Acabe sob o poder do Deus do Senhor dos Exércitos. Então, se Acabe colocava medo, muito mais medo faz desobedecer a Deus. Se Acabe demonstrava todo o poder, muito mais poder tinha o Senhor dos Exércitos. E finalmente, então, irmãos, nós chegamos agora ao encontro de Elias com Acabe. Alguns pontos bastante interessantes desse encontro precisam ser destacados. O primeiro, eu já falei, o risco que Elias corria em voltar a encontrar-se com Acabe. E aí o texto diz que, então, eles se encontram mais uma vez. Uma coisa que já me chama a atenção é que Elias, não foi Elias que foi ao encontro do rei, foi o rei que foi ao encontro de Elias. Algo que não era muito comum. Obviamente o rei se senta no trono e espera que todos os súditos vá lá falar com ele. Inclusive numa posição, não é, no nível acima dos outros que estão no nível abaixo, sempre nessa perspectiva. Mas me parece que o contexto aqui é que eles estão, tanto Obadias como o rei, estão nessa volta dessa caça por alimentos, né, na terra. E Elias estava em algum lugar, encontrou-se com Obadias vai e diz, olha, Elias está ali. Em vez do rei mandar que Elias fosse ao encontro dele, o próprio rei vai ao encontro de Elias. E aí, a expressão do rei, ela é muito interessante de ser observada. Diz mais uma vez aqui o verso 17, né? Disse o rei assim, és tu o perturbador de Israel? Interessante, irmãos, que o rei Acabe coloca sobre os ombros de Elias a culpa por tudo aquilo que estava acontecendo em Israel. Essa é uma realidade que não é nova. Desde Adão e Eva foi assim. A transferência da culpa, a dificuldade em reconhecer o erro, a soberba, o orgulho, o egocentrismo que tantas e tantas vezes, meus irmãos, fala mais alto do que a própria realidade da nossa existência. O correto seria o rei se prostrar diante de Deus e pedir perdão a Deus por tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas não, ele transfere a Elias. Eu pergunto, meus irmãos, a culpa de tudo isso que estava acontecendo era do profeta Elias? Óbvio que não. O que foi que Elias fez para que a chuva parasse? A chuva parou pela idolatria, a chuva parou porque Acabe, a sua casa, o seu pai, os seus antepassados estavam se distanciando de Deus.
A chuva parou porque naquela terra existiam centenas e centenas de profetas pagãos, cultos pagãos. A terra sagrada dada por Deus aos seus filhos estava sendo violentada por uma religiosidade pagã que não respeitava o único Deus existente, que afrontava o nome de Deus. A culpa não é de Elias. O pecado é de Acabe, o pecado é dos israelitas, o pecado é de todos aqueles que voltavam as costas contra Deus, prostravam diante dos ídolos. Quando confrontados pela palavra de Deus, nunca podemos e deveremos ter a mesma postura do rei Acabe, tentar transferir a nossa responsabilidade a quem quer que seja. Eu busco ensinar isso aos meus filhos. Eles vão saber do que eu estou falando. Eu costumo dizer assim: você errou. Diante do erro, a postura única que precisamos ter é reconhecer as nossas falhas, pedir perdão e tentar administrar os danos causados pelo nosso erro. Mas sem transferências. És tu o perturbador de Israel? O perturbador de Israel, meus irmãos, é o rei Acabe. A perturbadora de Israel é Jezabel. Os perturbadores de Israel são os profetas de Baal. Os perturbadores de Israel são os israelitas, os filhos da família da aliança, que voltam-se contra o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, e se prostram diante de outros deuses. O perturbador de Israel, o perturbador do Brasil, o perturbador da Europa, o perturbador dos Estados Unidos da América, seja lá quem for, é aquele que não obedece a Deus, é aquele que volta-se contra Deus. E muito pior do que aquele que já estava chafurdado na vã religiosidade pagã, é quando nós encontramos dentre a família da aliança homens e mulheres que levantam as suas vozes contra as verdades de Deus. Como me dói, me deixa triste o coração em ver, por exemplo, cristãos defendendo o aborto, defendendo pautas, seja elas quais forem, que afrontam diretamente a vontade de Deus. És tu o perturbador de Israel? Diz o rei a Elias. Não. E aí, mais uma vez, eu fecho com isso. Eu acho que já avançamos bastante no tempo. Me chama muita atenção, mais uma vez, a postura de Elias. A coragem apresentada por ele até aqui. E que, obviamente, se estende ao Monte Carmelo. És tu o perturbador de Israel? Verso 17. Verso 18, respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Pausa para lembrar os irmãos que ele está falando com o rei. Ele não está falando com um empregado, com um vassalo, com uma pessoa qualquer. Mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Elias confronta o rei. A verdade de Deus, ela nos confronta. É assim mesmo que acontece. Nós, pregadores, jamais podemos sucumbir à tentação de pregar o que as pessoas querem ouvir. Nós precisamos pregar a verdade de Deus. Doa a quem doer. Atinja a quem quiser atingir. Não nos compete maquiar, não nos compete atenuar, não nos compete amenizar. Quando a palavra de Deus é direta, quando a palavra de Deus é objetiva, é ela que precisa ser pregada, porque só desta forma, meus irmãos, recebendo o confronto da palavra de Deus, nós poderemos ser, pelo Espírito Santo do Senhor, convencidos do pecado e do juízo de Deus na nossa vida.
Tu, Acabe, és o perturbador de Israel. Teu pai é o perturbador de Israel. A tua família são os verdadeiros perturbadores de Israel. A tua esposa é a verdadeira perturbadora de Israel. E todos quantos não obedecem a Deus, porque aí é a razão da perturbação. Aí nós chegamos ao cerne da questão. Deixastes os mandamentos do Senhor. Deixastes de obedecer a Deus. Quantas e quantas vezes as pessoas estão deixando de ler a Bíblia, de ter a Bíblia como a regra fundamental, verdadeira de fé e prática da sua vida, para seguir ideólogos, para seguir filósofos, para seguir professores, acadêmicos, seja o pensamento que for. Todas as vezes que nós abandonamos as verdades de Deus, nós caímos em desobediência. E quando nós caímos em desobediência, nós afrontamos a Deus. E quando nós afrontamos a Deus, nós estamos correndo o risco de sermos atingidos pela sua ira. A palavra do Senhor, na boca do profeta Elias, confronta aquele rei cruel, idólatra e mau. Essa mesma palavra continua confrontando a mim e a você, na nossa própria dimensão, nas nossas próprias situações de vida. E eu fecho aqui, só chamando a atenção para a última parte desse momento e já cenas do próximo capítulo, se permitir o Senhor. Próximo domingo estaremos aqui compartilhando a continuação desse texto. Elias não só teve coragem de encontrar-se com o rei, esperou que o rei fosse até ele, confrontou o rei nos seus erros, ainda ordenou ao rei. Parece que tudo está ao avesso, mas talvez a fome e a seca diante da qual aquela terra estava vivenciando fez com que o rei baixasse a pancada, não é, irmãos? Aí Elias diz lá, olha, junta aí os profetas de Baal, os profetas dos postes ídolos, e me encontra no Monte Carmelo. E o rei fez segundo a ordem de Elias. E o que aconteceu no Monte Carmelo, nós vamos ver no próximo domingo, se Deus nos permitir. Que Deus nos abençoe. Amém.